Bom dia para você. Bom dia para você que está nos acompanhando do seu celular, da sua TV, do seu notebook. Quero convidar você, aonde quer que você esteja, a me acompanhar em uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de te honrar, de glorificar. Nós queremos separar esse momento para a tua adoração. Queremos pedir que a tua mão curadora chegue em cada um dos enfermos que nós temos, dos nossos amigos, dos familiares. Queremos pedir a tua presença nesse lugar, em nossas casas, em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos. Amém. Em Mateus 5, versículo 13, nós encontramos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para dar mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus nos convida a ser sal nessa terra. Ele nos deu uma missão de falar do seu amor. Quero convidar você a cantar junto conosco o hino 486, Sal da Terra. Separe esse momento para louvar junto comigo, na sua casa, no seu lar. Separe esse momento para adoração. Vamos cantar todos juntos. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Mais uma vez, um bom dia para todos, um feliz sábado aos nossos irmãos e amigos que estão acompanhando o culto através do canal do YouTube, através do Facebook. Louvamos o nome do Senhor por tua vida, neste que é um dia especial, Dia Mundial do Jovem Adventista. Um abraço todo especial a toda a juventude da Associação Norte do Pará, aos nossos irmãos que estão acompanhando o programa
através do YouTube e de outros lugares também. Há algumas informações importantes nós queremos deixar com vocês aqui, e a primeira delas tem a ver com as redes sociais da Igreja Adventista do Marco. Você pode acessar o conteúdo da igreja através do Facebook, através do YouTube, do Instagram, e através dessas redes sociais você pode então ter acesso a tudo que a igreja tem realizado e todos os seus conteúdos. O nosso apelo é que você se inscreva no canal, compartilhe e ative também as notificações. Lembrando também que nós temos conteúdos de áudio, que está também em nosso canal de podcast, e você também pode acessar esse canal, você pode baixar os conteúdos e pode ouvir através de seus aplicativos de áudio os conteúdos que a igreja tem deixado aí também, tá? Lembrando que este é o nosso canal aberto direto, o nosso número de WhatsApp. Você pode, através deste canal, se comunicar com os pastores, ter informações sobre a programação da Igreja do Marco. Esta é um canal constantemente aberto, do qual você pode estar em contato conosco. Nós temos também que informá-los que, por questões sanitárias, a Universidade Bíblica está com suas atividades temporariamente suspensas. A igreja está aberta durante a semana, mas as atividades da igreja estão suspensas por conta do agravamento da transmissão da Covid-19. Mas a igreja está aberta durante a semana, você pode vir exercer a sua fidelidade, vir orar, receber um conselho. A igreja está aberta das 8 às 12 da manhã, das 14 até as 18 horas. Lembrando também que aos domingos, neste mês de março, nós temos uma série toda especial. Os 4 pilares de uma vida plena. Está sendo apresentado pelo Dr. Marcelo Niecki. E amanhã nós teremos o 3º tema desta série. Você não pode perder. Esteja conectado aí conosco a partir das 19 horas da noite. Queridos, nós queremos fazer um agradecimento especial a você, que trouxe o alimento, ajudando-nos então a poder ter condições de atender as famílias carentes que vêm em busca de auxílio nesse momento de tanta dificuldade. A Igreja do Marco recebe então aqui muitas pessoas que, precisando de nosso auxílio, são atendidos, e esse atendimento só é possível porque você está nos ajudando a atender a essas pessoas. Nossa gratidão a você. A nossa gratidão também aos nossos amigos que nos ajudaram a adquirir equipamentos para a nova transmissão da Igreja do Marco. Eu acho que você que está acompanhando a transmissão deste dia está percebendo aí algumas novidades, uma melhoria na qualidade da transmissão. Isso tudo está sendo possível porque a igreja adquiriu novos equipamentos, e nós estamos hoje, inclusive, em fase de teste, e para a honra e a glória de Deus, nós temos condições de ter takes novos, tomadas novas, e poder transmitir um culto com mais qualidade, para que você possa estar se sentindo, mesmo de longe, conosco aqui na igreja. Queridos, uma informação especial aos nossos líderes. No próximo sábado, dia 27 de março, às 17 horas, nós teremos a reunião virtual da comissão da igreja pelo Zoom. Então, você deve estar atento a esta informação. Este é o momento no qual nós iremos orar ao nosso Deus, buscando a sua presença e lhe apresentando também os pedidos que estão chegando. Alguns pedidos já foram feitos no culto das 8 horas, nós já oramos por esses pedidos, e nós queremos agora também reafirmar que nós estamos orando pelos pedidos que estão chegando agora. Muitos estão entrando no chat da igreja e fazendo o seu registro. Nós queremos orar pelo pedido da irmã Vera Barros, que pede oração por Alcirema Magalhães, Walter Rezende, Walter Júnior e Rita Rezende. Todas essas pessoas estão
infectadas estão com Covid-19. Nós também estamos recebendo um outro pedido de oração, e esse pedido da irmã Jean Carla Mendes. Ela pede oração pela conversão da sua família, para que esses entreguem seu coração a Cristo, que Cristo os liberte do cárcere do inimigo. Também temos o pedido de oração do nosso irmão Rosinaldo Leite. Um abraço para o nosso irmão Rosinaldo. Ele pede a oração por sua família, quase 100% se recuperando de uma cirurgia de aneurisma que ele sofreu. Ele agradece a Deus pela intervenção de Deus, e agradece também aos irmãos que oraram por ele, e também o pedido da irmã Celina Barbosa Marinho, que pede oração pelos seus filhos, Marcelo e Priscila, que estão afastados do caminho do Senhor. Queridos, certamente nós estaremos orando por esses pedidos e por outros que não foram registrados aqui no chat, mas que estão em seu coração e que Deus certamente os conhece. Aonde você estiver, em sua casa, se estiver ouvindo, se estiver acompanhando através do smartphone, do seu computador, da tela da TV, esse é o momento de fechar os olhos e abrir o coração a Deus através da oração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nossa gratidão a Ti, pela certeza que o Senhor coloca em nosso coração, de que nesse momento o Senhor nos ouve. A oração feita aqui neste lugar, chega até o Teu trono de graça. Nós temos esta confiança. Por essa razão, Senhor Deus, nós também queremos apresentar esses pedidos que foram feitos. Muitos deles têm a ver com pessoas que estão doentes, acometidas da Covid-19, alguns estão se recuperando, e por esse motivo, Senhor Deus, o nosso pedido, mas também a nossa gratidão. Agradecemos porque o Senhor restabeleceu a saúde do pastor Fanuel, que esteve conosco hoje no primeiro culto, falando ao nosso coração a Tua palavra. E agora, Senhor Deus, queremos reafirmar o nosso pedido e a nossa súplica em relação à saúde do pastor Eberton. Nós continuamos orando, te pedindo que intervenhas para que a sua saúde seja restabelecida. Não só a do pastor Eberton, mas de tantos outros que estão nesse momento precisando da Tua intervenção. Oramos nesse momento pelos pastores que estão doentes, pelo pastor Douglas, que está ali na cidade de Viseu, acometido da Covid, não só ele, mas toda a sua família, seus pais. Oramos pelo pastor Adegas e oramos também pela irmã Creuza. Oramos pelo restabelecimento do pastor André Dantas. Oramos pelos médicos, por todo o staff médico do hospital, dos hospitais que estão nessa grande batalha. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles que estão em atividades essenciais. Oramos por Tua igreja, por cada um dos Teus filhos, nesse momento, por aqueles que estão conectados, mas nesse momento nós queremos também orar por aquele que será o mensageiro desta manhã, que nos trará a palavra de vida ao nosso coração. Oramos pelo pastor Jimmy, que estará falando ao nosso coração, trazendo a Tua palavra, e que esta palavra, como semente semeada em nosso coração, possa encontrar um terreno fértil. Abençoa a todos que estão conectados como uma grande igreja virtual neste momento, pois oramos agradecidos no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa luz dispersa
poder que nunca vi. Vejo que vai se cumprir a esperança que a vida inteira sustentei. Aparecem seres tão lindos sem igual. São aqueles anjos que me conhecem bem. Com vozes fortes anunciam que meu sofrimento terminou. Estou vendo a volta do meu Jesus e Rei, o Salvador da minha vida. Veio me buscar e agora eu sei que viverei feliz. Serei feliz, assim serei feliz. Vejo momentos pra nunca esquecer. A mãe abraçar o filho que morreu. Um forte abraço daquele que um dia lhe falou desse bom Deus. Era um sonho tão real, um momento que me fez pensar. Estou pronta para o dia de meu Deus. Estou vendo a volta do meu Jesus e Rei, o Salvador da minha vida. Veio me buscar e agora eu sei que viverei feliz. Do meu Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, porque mesmo a despeito das circunstâncias, podemos estar neste sábado conectados com a palavra do Senhor. E hoje é um dia especial por ser o dia do Senhor e também por ser comemorado no mundo todo o Dia Mundial do Jovem Adventista. É isso mesmo. Meus sinceros parabéns, meu abraço fraternal a todos os jovens adventistas do mundo, de forma muito especial aos nossos jovens aqui da Associação Norte do Pará. Nessa manhã de sábado eu falo diretamente aqui da Igreja do Marco e nós queremos trazer a palavra do Senhor para você nessa manhã. Mas eu tenho um pedido a fazer para você. Você que nos acompanha, de repente você está assistindo pelo seu smartphone, você pode pegar essa mensagem e compartilhar nos seus grupos de amigos, no grupo de WhatsApp, compartilhar de repente até mesmo na sua rede social. Se você está assistindo pelo YouTube, por exemplo, você pode compartilhar no Facebook ou em outras redes sociais. Dessa forma você vai chamar outras pessoas para ouvir a palavra de Deus. Dessa forma você é um co-pregador nessa manhã, porque você está ajudando a levar mais longe
a palavra do Senhor, fazer chegar para outras pessoas que de repente necessitam nesta manhã de sábado ouvir essa palavra de consolo, essa palavra de esperança. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí. Vocês podem aproveitar nesse momento agora e, como eu pedi agora há pouco, compartilhar o link dessa pregação, o link desta transmissão. Quero aproveitar e fazer um convite também. Como hoje é esse dia especial, Dia Mundial do Jovem Adventista, nós estamos numa maratona de atividades. Hoje, desde 6 horas da manhã, eu já estava fazendo lives e cultos e participando de forma mais local em algumas igrejas, mas também nós temos algumas transmissões que são gerais. Nós já tivemos a resenha jovem, que foi o resumo da lição jovem, hoje, 8 horas da manhã. Logo mais, às 16 horas, nós teremos o culto jovem online, para aqueles jovens que não têm programação na sua igreja local, nem transmissão, nem programação presencial. Você pode se conectar no Adventistas Norte Pará, ou no YouTube James Isaacson. James Isaacson é o meu YouTube, você também pode se conectar lá e assistir ao culto jovem, e depois, às 18 horas, a divisão sul-americana Adventistas Brasil estará fazendo toda uma celebração, um apanhado do que foi essa semana de desafios, que os jovens aqui na divisão sul-americana participaram. E falando em desafios, eu quero convidar para você assistir nesse momento um vídeo de 50 segundos, que ele mostra um pouquinho das ações e atividades que têm ocorrido aqui no território da Associação Norte do Pará, na área do Ministério Jovem. Chegou a hora de levantarmos a voz, chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em Ti a vitória, sem temor, a Ti damos glória. Chegou a Que maravilha! Esse vídeo, ele traz uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que esse vídeo traz? É que os nossos jovens, esse exército poderoso, inflamado pelo Espírito Santo de Deus, é um exército de imparáveis. É isso mesmo. Mesmo diante de restrições, de vários problemas que muitas vezes aparentemente impedem de continuarmos avançando, mas os jovens continuam pregando o Evangelho, seja no presencial ou no virtual, seguindo todos os protocolos de segurança e de saúde, mas eles não param, eles continuam compartilhando o Evangelho, porque nós almejamos, nós sonhamos ver Jesus voltar em nossa geração. E é isso que nós queremos falar nessa manhã, para essa geração de imparáveis, porque nós não devemos nos iludir. Os últimos dias serão dias e tempos difíceis, mas nós não podemos nos acovardar, nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos nos amedrontar diante das dificuldades, porque essas dificuldades apenas anunciam que nós temos um Salvador que está chegando para nos resgatar. E nós temos uma missão dada por este Salvador de alcançar a cada tribo, língua e nação. E precisamos cumprir a ordem que o Mestre nos deu. E eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, livro de Apocalipse, no capítulo 14, o verso 6. Este verso é o verso que em toda a divisão sul-americana, neste Dia Mundial do Jovem Adventista, nós estamos parando para meditar e lembrar que Deus nos mandou ir e alcançar cada tribo, língua e nação, que Deus nos deu um evangelho que é eterno, que precisa ser proclamado em alta e grande voz. Vamos ler então Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz o seguinte: vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Anjo é o mensageiro
No contexto desta mensagem, anjo somos nós, os mensageiros do Senhor, que voam porque têm pressa em cumprir a missão de pregar o Evangelho, de alcançar cada comunidade, de alcançar cada pessoa. Independente de onde esteja e do que esteja fazendo, nós temos a missão de pregar o Evangelho, e como um movimento profético que nós somos, nós precisamos entender um pouquinho da nossa história, para entender o nosso presente e visualizar o nosso futuro. Sabe, Tiago White, ainda muito jovem ali, 20 e poucos anos, no início do movimento adventista, em 1846, ele escreveu um artigo intitulado Ao Pequeno Rebanho, e esse artigo, ele ligava a ideia do movimento adventista à ideia do remanescente, aquele povo descrito em Apocalipse como povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus, mas tem a missão de pregar o Evangelho, e esse conhecimento foi crescendo, e na década de 1870, a igreja já começou a entender a sua missão de que esse Evangelho eterno precisava ser pregado muito além dos Estados Unidos, precisava chegar até os confins da terra. Em 1871, Ellen White escreveu o seguinte sobre os jovens. Ela nos disse que nós precisamos, que os jovens devem se preparar, os jovens devem se qualificar, aprender novas línguas, se estar familiarizado com outras culturas, para que possam ser usados por Deus como meios de comunicação das verdades divinas às outras nações. Nós temos um legado, o nosso legado é a pregação do Evangelho. Apocalipse 14, verso 6, deixa bem claro: devemos proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Essa é a nossa missão. E quão complexo é essa missão? Sem dúvida nenhuma, não é fácil. Há um grande desafio para nós remanescentes. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes é fácil dizer assim: vamos pregar o Evangelho a todo mundo. Essa é a nossa missão. Mas nós temos que entender que existe um grande desafio, uma grande complexidade. Eu quero te convidar a entender um pouquinho dessa complexidade que é pregar o Evangelho nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, há 120 anos atrás, em 1900, 14% da população mundial, apenas 14% da população mundial vivia nas grandes cidades, vivia nas cidades. O restante vivia no interior. Hoje, e apenas 13 cidades no mundo inteiro tinham mais de 1 milhão de habitantes, apenas 13 em 1900. Hoje, mais de 56% em 2021 da população mundial vive em grandes cidades. Mais de 500 cidades no mundo têm mais de 1 milhão de habitantes, e nesse contexto pós-moderno, aonde cada um diz que tem a verdade, aliás, a tua verdade pode ser boa para ti, e você pode seguir com ela, nesse contexto pós-moderno, em que diz que não existe uma fonte autoritativa que diga o que é verdade ou não é, cada um busca a sua verdade, é neste contexto de ideologias volúveis, líquidas, que nós vivemos, e é nesse contexto que nós somos chamados para pregar o Evangelho, e essa é uma baita dificuldade. Como dizer ao mundo que a Bíblia é a palavra de Deus, que deve ser a nossa única regra de fé e prática, se muitos deles nem creem na Bíblia? Mas nós fomos chamados também a pregar a todos, inclusive a esses que não creem na Bíblia, mas essa não é a única dificuldade que o remanescente no tempo do fim tem de pregar o Evangelho. No mundo todo, no mundo de 7 bilhões, nós temos 1,8 bilhão de muçulmanos. É isso mesmo, parece até fácil dizer, 1,8 bilhão de muçulmanos, mas essas pessoas, elas nascem e são ensinadas que crer que Jesus é um Deus, crer que Jesus é tudo, isso para eles é o pecado imperdoável. Para você ter uma ideia, um muçulmano, ele crê em Jesus, mas ele crê em Jesus como um profeta. E para você ter uma ideia, o tamanho, a dimensão do que é
1,8 bilhão de muçulmanos, são nove países do tamanho do Brasil, 9 países do tamanho do Brasil. Precisaria de 9 territórios brasileiros para caber todos os muçulmanos do mundo. E nós precisamos pregar a eles, precisamos levar a eles o evangelho também. Para você ter uma ideia, falando como é que o muçulmano vê Jesus. Para nós, para os cristãos, Jesus é tudo. Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o salvador, é o nosso único intercessor. Mas para o muçulmano não. Para você ter uma ideia, o muçulmano, ele crê que Jesus é um profeta, mas não é nenhum grande profeta. Mohamed, quando ele, isso diz o Alcorão, né, quando ele teve a visão e foi levado até o 7º céu, ele foi passando cada céu. No primeiro céu, ele encontrou Adão. O primeiro céu é o menos importante e o 7º céu é o mais importante. Sabe onde Jesus estava? Jesus estava no 3º céu, ou seja, na cultura muçulmana, Jesus é um profeta e dos profetas, dos 7 profetas, Jesus é o 3º menos importante. E nós precisamos pregar para esse povo que Jesus é o tudo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E o que dizer dos hindus? 1 bilhão de hindus. Os hindus com seus 300 milhões de deuses, é isso mesmo, 300 milhões de deuses tem o hinduísmo, e eles são 1 bilhão do mundo, e nós precisamos pregar a eles o evangelho eterno, e ensinar que Jesus, eles pensam, por exemplo, que Jesus é apenas um avatar. O que seria um avatar? Jesus é apenas a personificação de um outro Deus, que eles têm lá, que pode se personificar numa pessoa e até num animal, e nós precisamos pregar a eles também o evangelho eterno. Uau, é difícil. E o que falar dos budistas? São 700 milhões de budistas. Por exemplo, para um budista, Jesus, a cruz, é apenas algo fruto da nossa imaginação. Eles não creem. E como pregar a quem não crê? A quem não crê? Sem dúvida nenhuma, o mundo que nós vivemos é um lugar complexo. Este mundo, eu e você fomos chamados nesse contexto para alcançar as pessoas com o evangelho eterno. 7 bilhões de pessoas, das quais precisamos chegar até a elas a mensagem que Jesus em breve virá. A mensagem que diz que chegou a hora de temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. A questão é a seguinte: é complexo, é difícil. Talvez você está me assistindo agora e talvez você pense assim, mas pastor, até agora foram 8 minutos de conversa e 8 minutos que o senhor só está colocando dificuldades. Não, amigo, eu estou mostrando a realidade, mas calma, porque a promessa que foi dada é que nós deveríamos nos envolver, mas a pregação do evangelho não é um empreendimento, não é um negócio humano, é de Deus, e é Deus quem vai cumprir. E a pergunta é, eu estarei participando? Eu terei o privilégio de cumprir o evangelho na minha vida e compartilhar com a vida das outras pessoas? Talvez você se pergunte, como é possível levar o evangelho, como é possível compartilhar, porque já é difícil. Tem lugares, igrejas que não estão alcançando nem os vizinhos do outro lado da rua. Como nós vamos falar em pregar o evangelho do outro lado do mundo? Tem cristão que não entende que a pregação do evangelho, ela ocorre dentro de um contexto onde eu preciso entender a realidade das pessoas a quem eu vou pregar, e eu preciso, como Jesus, eu preciso ter um evangelho encarnacional, ou aquele evangelho que se aproxima das pessoas, que se mistura com as pessoas, que granjeia, que a atenção e a simpatia dessas pessoas, satisfazendo as necessidades delas, para depois poder dizer, venha e segue-me. Como alcançar o mundo com o evangelho eterno? Nós precisamos ter em mente que o que determina o nosso envolvimento na missão
não é a possibilidade ou não de fazermos, não é porque humanamente parece impossível cumprir a missão de pregar o Evangelho. Peraí, deixa eu ver, eu vou pregar o Evangelho porque eu fiz um cálculo aqui e dá para fazer, eu vou pregar o Evangelho porque eu descobri uma metodologia, e essa metodologia, se for aplicada, todo mundo vai ouvir a mensagem. Não tem a ver com isso. A pregação do Evangelho é pelo poder divino, não é pela força, mas é pelo Espírito, porque o que determina o nosso envolvimento na missão não é a possibilidade de concluí-la, mas a obediência à ordem do Mestre. Eu vou repetir para você, você vai se envolver na missão, não porque pode ou não terminar o Evangelho, mas porque você obedece à ordem do Mestre, e o Mestre nos disse, vão e façam discípulos, ensinando todas as coisas que eu tenho comunicado a vocês. Eu me envolvo na missão, você se envolve na missão, não porque é ou não fácil, mas nós nos envolvemos porque nós obedecemos a ordem que Jesus nos deu. Importa, diz Apocalipse capítulo 10, verso 11, importa que profetizes ainda a outros povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 14 diz que tem um anjo, um mensageiro que está com pressa e prega o Evangelho eterno a todo mundo. E lá em Apocalipse capítulo 10, que tem a ver com a nossa certidão de nascimento, diz, importa que vocês remanescentes do povo de Deus, vocês que têm a mensagem do Evangelho para os últimos dias, vocês que têm as verdades do que está acontecendo nesse mundo, vocês que sabem que esse vírus que está aí, que todas essas problemáticas terão um fim, e vocês sabem qual será o fim, vocês não podem se calar. Ao invés de falar de vírus, falemos de esperança. Ao invés de falarmos de morte, falemos de ressurreição e vida eterna. Vocês que têm o Evangelho, importa que vocês profetizem, importa que vocês preguem a muitos povos, nações e línguas. E o apelo nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, usemos todos os meios para compartilhar o Evangelho. Eu fico pensando quando a Bíblia, a palavra de Deus, começou a ser escrita, a maior tecnologia que eles tinham naquela época era a prensa de Gutenberg. Eu conheci uma réplica da prensa de Gutenberg, é algo gigantesco, é muito grande, e aquela prensa então, ela foi responsável por produzir as primeiras páginas das primeiras Bíblias, como nós conhecemos na atualidade. Era o que tinha de mais tecnológico, e o povo de Deus usou o que tinha de mais tecnológico para pregar o Evangelho, para espalhar a mensagem. Em 1830, 1840, quando Guilherme Miller e todos os seus associados quiseram pregar a mensagem que breve Jesus voltaria, eles usaram a tecnologia da época, eles usaram os panfletos, revistas, as literaturas. Na época era novo, eles tinham uns painéis desenhados, eles usaram a tecnologia, e hoje nós estamos no tempo do fim. O mundo está de uma forma caótica, virado de cabeça para baixo, as pessoas não sabem quem acreditam, o mundo está polarizado, e nós temos o Evangelho eterno, nós temos a mensagem que diz que não será homens, não será por força, não será por ideologias humanas, que a solução para esse mundo virá. Nós temos a mensagem, e o que nós estamos fazendo com esse Evangelho, o que nós estamos fazendo para ajudar pessoas a compreender o tempo do fim, e nós estamos no tempo do fim. Hoje nós temos computadores, celulares, hoje as igrejas, aqui na região metropolitana de Belém, por exemplo, não pode haver culto presencial, mas pode haver culto virtual, e olha o que nós estamos utilizando. Hoje, aí da sua casa, eu não sei se você está sentado, se você está deitado, se você está dirigindo, o que você está fazendo, mas eu sei que essa mensagem está chegando até você, porque nós estamos usando o que existe de mais tecnológico para fazer avançar o Evangelho. E eu pergunto a você, o que você, querido irmão, o que você, querida irmã, tem utilizado para expandir o Evangelho? Deus tem contado com você. É importante dizer que Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas Deus conta conosco para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus quer nos dar o privilégio, é isso mesmo, querido irmão, Deus quer nos dar o privilégio de participar.
A questão não é se a obra vai ser concluída, a obra vai ser concluída, há uma garantia bíblica disso. Pastor, qual é a garantia bíblica? Ora, qual é a garantia bíblica? O próprio Jesus prometeu, Mateus 24:14, ele disse, e será pregado o evangelho do reino a todo mundo. Em testemunho de todas as nações, então virá o fim. E será pregado o evangelho, Jesus disse. Jesus não disse, talvez, se vocês se dispuserem, se a igreja se reavivar, vai ser pregado o evangelho, se vocês ajudarem, eu conseguirei pregar o evangelho. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse, vai ser pregado o evangelho. Não importa se você vai se unir a mim ou não, o evangelho será pregado, porque a missão é de Deus. E Deus, desde o Éden, desde a queda do homem, Deus colocou em prática o seu plano de resgate, e passo a passo, etapa a etapa, Jesus veio cumprindo o seu plano. E a questão é, Ele hoje está nos dando a oportunidade de aceitar o convite e participarmos do plano divino da salvação, de fazermos parte. Por mais que pareça difícil, por mais que aos olhos humanos pareça até impossível pregar o evangelho num curto espaço de tempo, mas não esqueça, esse negócio é de Deus, não é humano, não é meu, não é seu. A nossa parte é apenas aceitar o convite e ser usado por Deus como um canal, um instrumento para compartilhar a palavra de Deus. E será pregado o evangelho, disse Jesus. Não importa quem vai pregar, ele disse, será pregado, e então virá o fim. O fim não virá por causa de um vírus, o fim não virá por causa de guerra entre países, o fim não virá porque o homem quis fazer isso ou aquilo, o fim virá porque Deus vai fazer o evangelho ser pregado. E porque o evangelho vai ser pregado? Para que todas as pessoas tenham oportunidade de se decidir ao lado de Deus, ao lado da verdade, ao lado da salvação ou não. Nem todos serão salvos. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não vou pregar o evangelho porque a pessoa não vai aceitar. Ei, a questão da pessoa aceitar ou não o evangelho não é contigo. A minha e a sua obrigação é ser testemunhas de Jesus e pregar o evangelho. Se a pessoa vai aceitar é outra questão, mas Deus precisa que o evangelho seja pregado para que todo ser humano tenha a opção de decidir se vai escolher estar do lado dele ou não. O evangelho será pregado. A questão é, você estará ajudando na pregação do evangelho? Você fará parte dessa grande vitória do reino de Deus? A pregação do evangelho será concluída, porque o próprio Deus vai concluir, porque o próprio Deus vai executar essa obra, e Ele está nos dando o privilégio. Quando nós olhamos para fotos como essa que está aí na tela, que você está vendo na tela agora, os vários líderes mundiais aparecendo, reunidos, aí a gente já pensa em ecumenismo, em profecias e tantas as coisas, e a gente vê, alguns se aterrorizam, outros ficam tranquilos e veem, a profecia está se cumprindo, e Deus está levando avante a obra da pregação do evangelho. Querido amigo, querida amiga, a despeito das grandes dificuldades que nós temos na pregação do evangelho, nós temos necessidades, e a maior necessidade do remanescente do povo de Deus, você sabe qual é? Nós não temos a necessidade de outros meios de comunicação, embora vamos utilizá-los. Nós não temos necessidade de outros métodos, de mais livros, de mais palestras, de mais seminários, de mais congressos. O que nós mais necessitamos é Deus atuando na nossa vida. É Deus, por meio do Espírito Santo, usando cada um de nós para levar o Evangelho. Eu quero compartilhar com você alguns textos selecionados do livro Eventos Finais. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 213 até 205, ela diz o seguinte: permita-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de modo muito fora comum da ordem das coisas, de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelas quais verá que Ele está tomando as rédeas
nas suas próprias mãos. Deus vai atuar de uma forma maravilhosa e para alguns até assombrosa, porque vai ser totalmente diferente, mas Deus vai levar o seu plano avante. Quer ver outro texto que também fala como Deus atuará de maneira poderosa e simples? Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele, Deus, usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Deus vai agir de uma maneira sobrenatural, mas também de uma maneira simples. E olha que texto maravilhoso, falando que Deus usará pessoas comuns, isso, como você. Deus quer usar pessoas como você. Uma mente comum, acostumada a obedecer o assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm alta ou grande capacidade, mas não empregam conhecimento na obra de Deus. Sabe o que esse texto quer dizer? Deus pode usar a todos, os muito capazes e os poucos capazes, Deus pode usar a todos, mas a diferença é, você tem deixado Deus te usar? Você tem deixado Deus agir, ou você tem agido conforme os teus pré-conceitos, você tem agido conforme o que você acha que é certo, com o que você gosta, ou você tem agido conforme o assim diz o Senhor, e obedecido o avançai de Deus. Deus enviará o Espírito Santo, essa é a maior necessidade que nós temos, querido amigo, querida amiga. Não será por força, mas pelo Espírito. Não serão por métodos humanos, mas pelo Espírito Santo de Deus, pelo mover do Espírito, nos corações que estão quebrantados e ansiosos por receber o Espírito Santo. É pelo mover deste Deus, deste ser da divindade, o Espírito Santo, que o Evangelho será proclamado e pregado. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu Espírito, do que pelo preparo em instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a agir com zelo, declarando a palavra de Deus, a palavra que Deus dá. Essa é a nossa maior necessidade. A missão é grandiosa, os desafios são muitos, mas o que nós mais precisamos é do Espírito Santo de Deus, batizando-nos a cada dia, transformando-nos, limpando nossa mente, limpando nosso coração, transformando a nossa vida, para que nós possamos olhar o mundo como nosso campo missionário, que possamos olhar o mundo como um objeto de amor, que precisa receber o Evangelho, que precisa receber a mensagem da salvação, para que possa decidir se quer ou não seguir a Jesus. Nessa mensagem, onde nós precisamos tomar uma decisão, Deus nos chamou e nos colocou como pessoas para alcançar comunidades, para alcançar outras pessoas, seja do outro lado da rua, ou seja do outro lado do mundo. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que tem no coração o desejo de servir a Deus do outro lado do mundo, e quem sabe Deus está dizendo assim: ei, querido filho, te qualifica, porque eu quero te usar, te dispõe, consagra-te a mim, porque eu vou te usar, e grandes coisas, coisas extraordinárias acontecerão, quando o poder divino estiver aliado, associado ao esforço humano. Coisas extraordinárias acontecem quando o poder divino está associado ao esforço humano, coisas inacreditáveis, grandes milagres podem acontecer, e Deus está falando com você essa manhã, porque Ele quer te usar. Mas talvez nessa manhã eu esteja falando também para alguém que não pode ir para o outro lado do mundo, mas pode atravessar a rua e ser o Evangelho de Cristo, viver a mensagem do outro lado da rua para os seus vizinhos, para os seus familiares, para os seus colegas. Não importa quão longe você vai, se você vai ficar em Jerusalém ou se você vai até os confins da terra, seja uma testemunha de Jesus. E uma testemunha só pode falar do que ela viu, ouviu e viveu. Para nós proclamarmos o Evangelho ao mundo, precisamos ver, contemplar mais
Jesus. Precisamos ouvir mais a voz do Senhor Jesus na nossa vida. Nós precisamos viver experiências com o Senhor Jesus. E aí será tão mais fácil compartilhar o Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que as boas novas do poder de Deus agindo na vida dos seres humanos. E aí, pergunto a você, você aceita o desafio? O desafio de ser um mensageiro, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não importa, que você seja uma testemunha de Jesus, que você abrace a causa de alcançar tribos, línguas e nações. E quando a gente fala em alcançar tribos, línguas e nações, muitas vezes nós estamos falando de alcançar pessoas dentro da nossa própria cidade, dentro da nossa própria comunidade, às vezes dentro da nossa própria família, porque hoje o pluralismo está tão grande que dentro de uma mesma cidade existem várias tribos, as tribos urbanas. E muitas vezes olhamos para essas pessoas que são diferentes de nós, que têm gostos diferentes de nós, olhamos de rabo de olho, olhamos com preconceito, porque são diferentes, porque se vestem diferentes, porque falam diferentes. Mas essas pessoas também precisam do Evangelho eterno. E Deus também te chamou para ser uma testemunha, para contar a essas pessoas também o que Deus tem feito na tua vida. No final dessa manhã, eu quero perguntar a você que está nos assistindo, você aceita o desafio de viver o Evangelho e de ser a mensagem por meio da tua vida? Você aceita? Sim? Que tal você externar isso? Se você tem facilidade, aí no chat, se está perto de você, coloca aí, eu aceito o desafio, eu quero alcançar as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Deus vai te usar. A despeito de toda a complexidade que vivemos, a despeito de todas as barreiras que se levantam diante de nós, nós temos um Deus que é maior do que tudo e que prometeu, o Evangelho será pregado. E o convite é, venha fazer parte dessa missão. Eu quero orar com você agora nesse momento, para que Deus nos capacite, primeiramente, que Ele nos purifique, que Ele nos transforme, nos molde e nos capacite para sermos agentes de esperança. Fecha teus olhos, eleva teu pensamento ao céu, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entendemos o teu chamado profético a nós, não apenas como igreja, mas como indivíduos. Um chamado que tem pressa, que tem urgência, que precisa levar as boas novas, não de qualquer evangelho, do evangelho eterno, a cada pessoa nesse mundo. Olhando, humanamente falando, é impossível, mas nós sabemos que vai acontecer, porque sabemos que o Senhor nunca deixou de concluir algo que o Senhor iniciou. E o Senhor iniciou a obra da pregação do Evangelho há muitos anos. E queremos fazer parte desta obra. Queremos nos dispor a sermos totalmente usados por Ti, para sermos instrumentos da Tua pregação, instrumentos de salvação. Eu te peço, Senhor, que nesse momento a Tua mão se estenda a cada pessoa que está assistindo este culto, esta mensagem, aonde quer que ela esteja chegando, que a Tua bênção chegue, que a Tua proteção, que a unção do Teu Santo Espírito também chegue a cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.